O livro de Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz assim: Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Repita comigo esta informação, igreja. Ela não tinha pai nem mãe. E era jovem e bela, e de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Você vai repetir novamente esta informação comigo, ela é importante para que fique enfatizada, dizendo assim: Mardoqueu a tomou por filha. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8, queridos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou ler novamente este versículo, ele é maravilhoso, queridos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai, queridos. Que coisa maravilhosa. Olha, um dos atributos de Deus, o nosso Pai, é a criação da vida. É também não somente a criação da vida, mas é também a manutenção da vida criada e a continuidade da vida que se criou. Entenda uma coisa, Deus é poderoso, Ele tem muitos atributos, Ele tem várias qualidades, podemos dizer assim, Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Deus todo-poderoso, imutável, soberano, glorioso. Ele é digno, queridos. Existem atributos que pertencem somente a Ele. Ele não impregnou o ser humano, o seu filho, desses atributos. Existem outros que Ele colocou em nós. E é por isso que você é a cara do seu Pai. Você se parece com o Abba, você se parece com Deus. Ele é justo e Ele colocou em nós também capacidade de sermos justos. Ele é amoroso, impregnou o nosso coração de amor para que nós pudéssemos também ser amorosos. Ele é o Deus de toda paz e Ele deseja que os filhos também sejam filhos propagadores dessa paz. Mas existe algo em Deus, atributos que são somente deles. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é um Deus criador de toda a vida. Onde não existe, Deus cria. Onde existe caos, Deus coloca em ordem e Deus faz a existência aquilo que não havia. Você observa o Espírito Santo trabalhando com as suas mãos, lá no Gênesis, quando não tinha nada, queridos, quando só havia escuridão e caos, o Espírito Santo de Deus pairava sobre o abismo, e Ele ia ordenando todas as coisas, e Ele ia organizando todas as coisas, e Ele ia fazendo as coisas conforme o plano perfeito de Deus, o nosso Pai. O Pai planejou, o Filho, Ele executou todas as coisas na cruz do Calvário, e o Espírito Santo está aplicando este plano perfeito na criação. Aleluia! E queridos, sabendo que nós somos filhos deste Deus que cria onde não existe e que sustenta todas as coisas que Ele cria, e Ele também mantém esta vida criada, mas também não somente a mantém, como também Ele prevê continuidade daquilo que foi criado, nós entendemos que Ele é um Deus de legado. Quando eu estava orando esta manhã, queridos, o Senhor Deus tocou muito forte no meu coração e falou comigo a respeito das gerações. Esta palavra saltou no meu coração, eu perdi o sono muito de madrugada e eu fui para a oração. Enquanto eu estava ali, orando, o Senhor Deus batia muito forte no meu coração. Fale sobre as gerações, ministre as gerações, pregue para as gerações. Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de legado. E duas palavras, elas vinham muito forte no meu espírito: bênção recebida
e bênção transmitida. Bênção recebida, bênção transmitida. Ele é o Deus do legado, Ele é o Deus das gerações. Salmo de número 145, versículo 4, diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. O tempo todo você vê nas Escrituras o Deus que entrega uma bênção para o pai, e este pai transmite esta bênção para o filho ele transmite para o seu filho, e assim uma geração vai contando para outra. Uma geração que ela é tão impregnada do poder de Deus, desse Deus criativo, este Deus poderoso, ela agora não consegue esconder as maravilhas, ela não consegue esconder os feitos do Senhor. Tão poderoso é a obra deste Deus na vida do filho, que ele transmite para a próxima geração. Quando ele se torna um pai, um dos seus atributos agora é também dar continuidade, entregando para o seu filho, ministrando a vida do seu filho. Ele não consegue esconder, queridos. Tão grande é a bênção, tão grande é a graça recebida. Ele precisa anunciar de geração em geração. E Deus se agrada disso. Esta bênção foi recebida, esta bênção precisa ser transmitida. Salmo de número 102, versículo 18 diz: escreva isso para a próxima geração, para aquele que está para nascer, louve o Eterno. Escreva isso para a próxima geração. Deixe isso reservado, deixe isso registrado, para que a próxima geração seja informada do poder do Senhor, para que a próxima geração seja impregnada do poder do Senhor Jesus, e para que aqueles que estão ainda para nascer louvem o Eterno. Aleluia, queridos. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus poderoso. Ele está conosco. Nele, queridos, a sua descendência, ela é abençoada. Ela é abençoada, queridos. Os nossos filhos, os nossos netos, a semente, o nosso sobrenome, queridos, nessa terra, ele é abençoado. Por conta que Deus é um Deus de bênção entregue, mas também um Deus que garante a continuidade desta bênção na família, como uma herança de família, como algo familiar, como algo que foi entregue nas mãos dos filhos. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para o contexto aqui. O contexto de Esther é 100 anos após o cativeiro babilônico. Se lembre você que a Babilônia ela marchou contra o povo de Deus. E os babilônicos eles entraram ali na terra do Senhor e eles levaram para a escravidão muitas pessoas. Dentre estas pessoas que foram levados cativos estavam estes judeus. E esses judeus agora estão aqui em Suzã, o nome dessa cidade, lá na Pérsia. Eles estão debaixo do domínio do rei Assuero. Se localize comigo porque houve um inimigo, esse inimigo bateu de frente contra a família, esse inimigo bateu de frente contra a unidade do povo de Deus e toda a herança familiar. Então a marcha da Babilônia, ela foi contra a herança da família, contra o legado daquele povo judeu. E agora eles são arrancados da sua terra e levados para uma terra que eles não conheciam. E ali eles foram escravizados, ali eles foram explorados, ali eles sofreram muito. Estavam distantes da sua terra, num lugar diferente, clima diferente, comida diferente, outra língua. Estavam totalmente deslocados. E é nesse lugar, 100 anos depois, nós encontramos a jovem Esther e o seu tio e o seu primo Mardoqueu, numa comunidade exilada aqui na Pérsia. Entenda que Esther era órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela não tinha, o seu pai havia morrido, a Bíblia não narra as circunstâncias, e a sua mãe também. E agora, Mardoqueu, que é o seu primo, ele tomou esta moça como filha. Isso é muito forte aqui nas Escrituras. E em vários momentos, esta sentença ela aparece. E Mardoqueu tomou Esther como filha. Lá no capítulo 2, versículo 7, e diz que Mardoqueu tomou Esther como filha. Você vai avançando a leitura mais um pouquinho no versículo 15, novamente isso está enfatizado para dizer para nós que ela tinha um pai. Esther tinha um pai, queridos. Ela foi criada por Mardoqueu. E agora, enquanto essas coisas estão se desenrolando ali debaixo da escravidão, uma escravidão, você tem ali Mardoqueu, você tem ali Esther, eles estão debaixo do jugo da escravidão. Lá no palácio, Assuero, ele promoveu uma grande festa. E ao promover essa grande festa, ele foi desonrado por sua esposa. E quando ele foi desonrado, ele agora tira aquela esposa da sua posição de rainha
E agora ele começa um edital, vamos dizer assim, um edito, para colocar naquele lugar, naquele trono vazio, uma nova rainha. E assim aquela lei correu toda a Pérsia. As cartas, elas foram entregues. Havia um trono vazio, precisava ser ocupado por uma rainha. E agora o rei Assuero começa esta seleção, vamos dizer assim, as moças do reino, elas passavam diante dos olhos daquele rei. E a palavra de Deus diz que Esther, agora no palácio, ela achou graça aos olhos do rei. E ela se torna agora a rainha da nação mais poderosa da terra. Entenda isso, queridos, nós temos uma menina num contexto de orfandade, nós temos uma menina num contexto de escassez, nós temos uma menina num contexto de escravidão, e ela estava ali num contexto complicado, mas ela tinha um pai. E esta menina, embora cheia de problemas, com muitas complicações, mas uma menina que tinha um pai, agora ela é elevada a uma posição de destaque. Ela sai desse contexto da escassez e ela é elevada para uma posição de autoridade. Agora ela está sentada no trono, e é o trono de uma das nações mais poderosas do seu tempo. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que Esther, ela está ali, nesta posição, ela agora é elevada a rainha, e existe um detalhe que chama muito a atenção quando nós lemos a história desta jovem. Ela estava no trono, Assuero reinava, mas Mardoqueu estava na porta. A porta, na Bíblia, fala de autoridade. A porta, na Bíblia, fala de nós termos o domínio da cidade. Aqueles homens que se assentam na porta, eles definem os destinos da cidade. Os varões que se assentavam na porta, eles ditavam os destinos daquela cidade ali. Esther está do lado de dentro, numa posição de autoridade. Mas o seu pai, Mardoqueu, o pai adotivo, ele permanece na porta. Igreja, eu quero trabalhar com você esta ministração em pontos. Eu quero que você entenda uma coisa. Esther, ela foi protegida pela paternidade espiritual. E esse é o assunto deste culto nesta noite de hoje. Nós somos, queridos, adotados por Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo Jesus, nós somos adotados e levados à mesa de Deus, o nosso Pai. O nosso Deus, ele dita os destinos dessa cidade. O seu Pai, ele dita os destinos dessa nação. O seu Pai é aquele que rege, queridos, os destinos. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é soberano. A figura aqui de Mardoqueu é a figura de Deus, o Pai. E a figura de Esther é a figura da igreja Filadélfia nesta noite. Uma igreja a qual o Senhor Jesus arrancou com o seu sangue precioso, lá de um contexto de complicação, de um contexto de escravidão, de um contexto muito difícil, de orfandade terrena, muitas das vezes abandono por pai, abandono por mãe, pessoas que foram feridas nesta área, e nós precisamos falar disso hoje, exatamente neste dia de hoje, queridos. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram espancadas, pessoas que foram deixadas, que foram muitas das vezes feridas nessa área, que não receberam aquilo que deveriam receber dos seus pais terrenos. Pessoas que muitas das vezes nem conheceram pai e mãe, pessoas que perderam pai e mãe, que estão enlutados, que hoje muitas das vezes sofrem a dor da perda, a dor da despedida, vamos dizer assim. Mas, queridos, se lembre de uma coisa. Esther, ela foi protegida porque ela tinha um pai. Deus Todo-Poderoso tomou para si uma filha. Deus Todo-Poderoso tomara para si uma filha. Esther não estava abandonada na escassez. Esther não estava abandonada no luto. Esther não estava abandonada nos problemas e na escravidão. Ela tinha um pai. Ela tinha um pai, queridos. Olha, dê essa notícia para a pessoa que está do seu lado com empolgação e diga: você, Filadélfia, tem um pai. Amém, queridos? Glória a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com você, igreja abençoada, igreja preciosa, é a respeito de ciclos de maldição. É necessário interromper em nossa geração maldições. E quando eu digo maldições, eu quero dizer coisas erradas, queridos. Coisas erradas, problemas, sabe, coisas que vêm afetando a vida das famílias. Quero chamar a sua atenção para algo que, quando uma geração falha em resolver determinados conflitos, isso fica para que a próxima geração ela venha lidar
com as consequências daquele problema. Isso em toda a Bíblia você vai percebendo esta mesma sequência. Isso aconteceu com os israelitas. Isso aconteceu em diversos momentos quando o povo de Deus ignorou. E aqui, novamente, Esther está lidando com um problema que foi ignorado lá pelo rei Saul. Saul, naquele momento, ele fecha os seus olhos para o problema. Ele não lida diretamente com o problema daquela geração. E sendo um pai para aquela nação, como rei de Israel, agora ele não lida diretamente com os problemas daquela família. E isso fica, então, para que outra pessoa venha se levantar na geração seguinte e venha lidar com esse ciclo de coisas erradas. Do que você está falando, pastor? Queridos, eu penso que muito do que nós vivemos como escassez no nosso tempo, na área de paternidade, tem a ver com feridas causadas por pais, e como é dia dos pais, nós precisamos tocar nesse assunto, e feridas causadas por mães, feridas que transpassaram o nosso ser, deixaram marcas, mas queridos, é importante que você observe nesta noite, com um olhar, o olhar de filho amado, para todo esse contexto. Você foi tomado por filho, igreja. Você não está abandonado nessa terra. Entenda uma coisa, muito do que nós vivemos como escassez hoje está relacionado às feridas que os pais, mães nos causaram. Mas não diretamente a uma questão de culpa, a uma questão assim de nós olharmos e falar assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Mas, queridos, isso está relacionado diretamente à maneira como nós nos relacionamos a essa situação. É o que você fez com a ferida. É o que você fez com o que te fizeram. Entende isso? Então, assim, muitas das vezes nós permanecemos no contexto da escassez porque nós insistimos em preservar feridas antigas. Entenda uma coisa, eu quero que você perceba que muitos dos nossos pais, eles nos feriram profundamente, porque foram, antes de tudo, feridos. Não é assim? Muitos deles não conseguiram entregar algo para você porque não receberam isso dos seus antepassados. Isso veio perpetuando, é disso que nós estamos falando. Veio lá da época do rei Saul. Rei Saul falhou lá atrás. Isso veio machucando gerações, até chegar na vida de uma jovem enlutada, uma jovem que não tem pai, uma jovem que não tem mãe, uma jovem que está escrava num país distante, num contexto complicado. Ela precisa lidar com essas feridas agora, queridos. E é nesse ponto que Deus está falando conosco, rompa com todo ciclo de maldição na sua família. Olha, Esther, ela não criticou a ausência dos pais, ela não ficou criticando a adoção, ela não criticou os aspectos da adoção do Mardoqueu. Talvez o Mardoqueu, ele agiu de uma forma assim, determinada, um caminho reto, que a direcionava para o propósito. Ela não questionou, ela simplesmente se rendeu ao processo. Ela se rendeu àquela paternidade recebida através da adoção. Porque o símbolo aqui de Mardoqueu é a pessoa do Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus. E ela trabalhou internamente os conflitos. Ela lidou internamente com os conflitos. Queridos, muito do que nossos pais não fizeram é porque não tiveram também. E você precisa se deparar com essa verdade. E você precisa escolher hoje o que você vai fazer com essa ferida. Deus está te colocando de frente com a cura. Deus está te colocando de frente com o bálsamo. Porque nós não podemos passar isso para frente, queridos, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu declaro sobre a tua vida o rompimento de todo ciclo de escassez na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus netos não viverão os dilemas que eu vivi. Eu declaro que os meus netos não viverão os dilemas que os meus pais viveram. Eu declaro que os meus netos não viverão os dilemas que os meus antepassados viveram, porque o Senhor quebra na minha vida, através da minha obediência, todo ciclo de escassez na minha família. Queridos, levante as tuas mãos, faça comigo esta oração, da sua maneira. Não fique preso a uma repetição de uma frase, mas comece a orar e interceder, declarando que os teus filhos viverão a bênção recebida, transmitida, através da tua posição e da tua obediência, frente àquele que está na porta e que tem o destino da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia! Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não aceitaremos, queridos. Nós não aceitaremos.
porque está quebrada em nome do Senhor Jesus. Através da tua reação frente à palavra de Deus. Através da tua reação, a tua decisão obediente frente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim, nós escolhemos trabalhar para que a fé seja processual. Nós escolhemos trabalhar para que a fé seja processual para a próxima geração. O que significa isso, pastor? Cuide da integridade da tua casa. Cuide da tua santidade pessoal, homem. Cuide da tua santidade pessoal, mulher de Deus. Porque quando um homem de Deus cai, quando uma mulher de Deus cai, uma geração inteira cai aos nossos pés, queridos. Quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, nós escolhemos coisas erradas. Nós não estamos simplesmente entrando ali num deleite, num momento prazeroso. Queridos, nós estamos lançando por terra, nós estamos jogando nas costas dos nossos filhos, dos nossos netos. Este peso, toda uma geração cai quando nós caímos. Entenda isso nesta noite, Filadélfia. Saul, ele caiu lá atrás. Reservado ficou para Esther lidar com essa questão. Ela precisava lidar com isso. Mas ela não ficou assim questionando. Porque o meu trauma. Porque hoje há uma glamorização dos traumas, queridos. Há uma glamorização dos problemas. Há uma glamorização dos dilemas, dos laudos, dos diagnósticos, dos exames. Queridos, você é filho, filha de Deus. Essa é a verdade a teu respeito. Você é filho de Deus. Essa é a verdade a teu respeito. Você não vai aceitar nenhum detalhe desse mundo dizendo a respeito de você o que você é, porque você é filho de Deus. E nós lidamos com os problemas, nós não fazemos vista grossa. O problema pode estar lá, a ferida está lá, ela é pulsante. A Bíblia diz, Esther era órfã, de pai e de mãe. Então ela não estava alheia, ela não estava assim, ignorando o problema, ignorando os dilemas, ignorando os laudos, ignorando as doenças, ignorando a escassez que estava ali. Ela não estava ignorando a escravidão. Ela simplesmente lidou de forma diferente com esses problemas. Ela teve um outro tipo de comportamento frente às feridas dela. Ela foi para os braços do pai. Ela foi para os braços do pai. Ela diz, eu tenho um pai. Eu fui tomada como filha. Eu fui tomada como filha. Igreja amada, você foi tomada como filha pela parte do Senhor, teu Deus. Aleluia. Esther capítulo 3, versículos 7 ao 15, começa a contar que agora um inimigo se levanta. E esse inimigo, novamente, ameaça com orfandade. Não somente a vida de Esther, a vida de Mardoqueu, mas toda uma linhagem. Surge um homem aqui, Amã. E Amã, ele começa a sussurrar nos ouvidos do rei a respeito do povo judeu, o povo de Deus. Entenda isso, queridos, preste muita atenção, situe você nessa linha do tempo. Jesus não tinha nascido aqui ainda. Havia uma promessa do Salvador que viria da tribo de Judá. Havia uma promessa do Salvador que viria desta linhagem. E agora, nesse momento, a linhagem do povo judeu está aqui. Então o povo de Deus está aqui. Então quando Amã se levanta e começa a ameaçar os judeus, ele está ameaçando a linhagem do próprio Cristo. Ele está se colocando frente às profecias que diziam que Jesus iria nascer. Ele queria exterminar o povo de Deus. Satanás, ele começa agora a lutar contra os planos e os propósitos do Pai. E ele começa a sussurrar. E uma lei, ela é aprovada, ela é autorizada. E agora todos os judeus estão postos em perigo. Essa lei, ela diz que todos os judeus, eles devem ser exterminados. Eles devem ser mortos. Eles devem ser apagados da face da terra. E queridos, a Bíblia diz que a cidade estava perplexa diante desta notícia. O povo de Deus estava perplexo diante desta ameaça da linhagem. Irmãos, quantas são as vezes que nós nos deparamos frente a problemas que ameaçam diretamente a nossa linhagem nessa terra? Nós estamos falando de levantes espirituais, de obras malignas, de batalhas mentais, de problemas no casamento, de problemas com os filhos, de vício de droga, de vício de prostituição, queridos, de problemas dentro de família, muitas das vezes de enfermidade que vem minando, drenando a energia dos casais, das famílias. E nós percebemos agora que Amã se levanta novamente contra a nossa casa, e ele vem tentando derrubar. Queridos, quando o diabo ele marcha contra a tua casa, ele não está simplesmente interessado em acabar com a tua família, ele não está interessado simplesmente
em cirandar lá na tua casa. Ele está mirando no futuro, ele está mirando nas gerações, ele está mirando nesta bênção, a bênção que você recebeu e a bênção que será transmitida de geração em geração através da tua família. E é por isso que o inimigo luta, e ele luta com tanta força. E é por isso que o inimigo peleja contra os filhos. E é por isso que, pais, nós não podemos arredar nem um minuto do lugar da oração. Mães, nós não podemos arredar nem um minuto do lugar da intercessão, porque o diabo, ele trabalha para matar, para roubar, para destruir a nossa família. Amã se levantou aqui e ele está ameaçando a transmissão da bênção para todos os judeus. E agora, esta cidade está perplexa. Mas havia dentro do palácio uma filha. O cenário muda quando os filhos tomam o seu lugar no reino. A Bíblia diz que a criação, ela geme, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Ela está com a expectativa que os filhos se apresentem, porque você, Filadélfia, é a resposta de Deus para esse mundo. Você, igreja, é a resposta de Deus para esse mundo. É você que Ele vai usar lá no teu trabalho. É você que Ele vai usar lá na tua família. É você que Deus levantou para esta geração. Deus usou homens e mulheres ao longo da história da igreja de Cristo Jesus. Neste tempo, Ele escolheu você. Você é a filha amada, tomada por filha, abraçada por filha. Você é o filho amado, tomado por filho, abraçado por filho nessa terra. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de paternidade para entrar no céu. Como isso bateu muito forte no meu coração nesta manhã. Órfãos não entram no céu, queridos. Órfãos não entram no céu, porque é necessário que você creia em Deus, que você receba a paternidade. Se você não crê que você tem um pai, se você não crê que você tem um Deus que é pai e não o recebe, e não aceita o seu filho como único, suficiente Salvador, e se você não se coloca na posição de filho em obediência e santidade, aquilo que o Senhor Deus ele nos pede como filhos, nós não veremos a face, nós não veremos o reino dos céus, porque órfãos não herdam o reino dos céus. João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Esses são chamados filhos. Nem todos são filhos, queridos, mas somente aqueles que o receberam, somente aqueles que abraçaram a verdadeira filiação. Por isso, é tão necessário você crer e você acessar o Pai. Não é só crer que Ele é teu Pai. Você precisa abraçar o teu Pai. Você precisa ter comunhão com o teu Pai. Ele deseja isso. Ele deseja que você tenha comunhão, que você o procure, que você se assente à mesa, que você busque, que você o encontre. Esther capítulo 2, versículo 20. Agora, nesse ponto aqui, nós encontramos uma filha dentro do palácio. A palavra de Deus diz, Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Ela está dentro do palácio. Ela está debaixo da autoridade do rei Assuero. Ela está ali cuidada por muitos tutores, mas ela tem um pai. Vou enfatizar isso várias vezes. Ela tem um pai, e esse pai, perdão, queridos, esse pai está na porta. Esse pai está na porta. E é nesse momento que a filha, ela é informada do problema. Até ela chega a notícia. E quando isso chegou nos ouvidos de Esther, olha, o teu povo, o povo judeu, está vendido. O teu povo está nas mãos de um espírito de orfandade. A tua linhagem está comprometida. O teu futuro está comprometido. Os teus filhos estão na mira de Satanás. Olha, mas Satanás planejou a coisa de uma tal forma, amarrou tão bem a história, que não é só um filho, é todo mundo, é a linhagem inteira. É toda a família, são todos os parentes, pai, mãe, avô, são todos os judeus. Esther, toda a família está ameaçada e é inimigo conhecido, lá do passado. Coisa que os pais falharam em lidar lá atrás. Gigantes que multiplicaram na terra. Antes era só um gigante na montanha, agora gerou mais 3, tem 4 gigantes. O que vamos fazer? E agora esta filha, ela é informada desta situação pelo seu primo Mardoqueu. E é nesse momento que Esther, ela não se desespera, ela sabe quem ela é. Ela lidou com as feridas, ela lidou com o seu problema. Irmãos, quando a crise bater lá na tua porta, quando o dilema chegar na tua porta, se você não sabe o que fazer, você precisa saber para onde correr. Corra para Jesus, corra para os braços do Pai.
Vá para a presença do Senhor teu Deus. Vá para a presença do Senhor teu Deus, queridos. Porque nele existe resposta. Foi o que esta mulher fez. Ela vai em busca de respostas nesse momento. Em suas aflições, Filadélfia, o Pai tem resposta para você. Então corre para os braços dele. Corre para os braços dele. Ela falou, eu preciso ouvir o que Mardoqueu tem a dizer. Eu preciso ouvir o que o meu pai tem a dizer frente a essa ameaça. Estou me sentindo ameaçado. Estou me sentindo vulnerável. Estou diante de um problema. Eu preciso ouvir o que o meu pai tem para me dizer. O que ele tem a me dizer? Quais são as respostas? E ela vai em busca. E Mardoqueu está falando com ela, olha, grande é o levante contra a linhagem, contra a bênção que foi recebida. Esther, nós temos uma bênção. Essa bênção vai perpetuar de geração em geração, é promessa. É promessa do teu pai, Abraão. Ele recebeu isso lá no passado. E essa bênção é uma bênção geracional. Deus é o Deus das gerações. Ele trabalha dessa forma. Uma geração não vai ser capaz de esconder da outra os feitos do Senhor, porque são grandes demais, queridos. É coisa maravilhosa que você vai viver, você não vai conseguir esconder isso dos teus filhos. Você vai passar adiante. Aleluia. E Mardoqueu está falando isso para sua filha adotiva. Olha, grande é o inimigo. Ele ameaça toda a família. Mas se você, como filha, agora se calar, socorro se levantará de outra parte. Quem sabe, Esther, não foi para esse tempo que você foi levantado. Quem sabe, Filadélfia, igreja retirada lá da escassez. Quem sabe, Filadélfia, igreja retirada lá da escravidão. Quem sabe não é para um tempo como esse que você foi levantada e colocada na nação brasileira. Você é a resposta de Deus para essa geração. Você é a resposta de Deus para essa geração, igreja. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar de autoridade. Tome o seu lugar de posicionamento no reino de Deus. Deus tem algo com você, igreja adoradora. E essa mulher agora, ela não somente ouve, mas ela assume a filiação. E ela começa agora a assumir este posicionamento. E ela diz, se perecer, eu pereci. Já que é para cumprir esse chamado, eu vou até as últimas consequências do meu chamado. Se é para morrer nessa obra, se é para morrer com as mãos no arado, eu morro. Se é para dar a minha vida em prol desta causa, eu vou dar a minha vida. Ela começa a falar para as suas jovens, as suas damas ali, jejuem. Queridos, há um grande movimento de jejum e oração aqui nesse momento. E eles começam a interceder, começam a buscar. E ela está impregnada de filiação, porque a filiação, ela vai até as últimas consequências. Ela vai até as últimas consequências, queridos. A sua posição na graça, a sua posição nesta graça recebida, determina a tua jornada. Mas não é somente a posição de filha, a posição de filho, não é somente algo que você sabe, eu tenho um pai, eu sou salvo. Mas é você tomar posse disso, queridos. E quando eu falo tomar posse, eu quero dizer que você precisa se posicionar no exercício da autoridade. Exercício da autoridade. Sabe por quê? Existe uma geração aqui que depende do relacionamento de uma rainha dentro do palácio e do seu pai que está na porta. Não é simplesmente Mardoqueu e Esther. Não é simplesmente o primo e a prima. Não é uma questão de família isso aqui, queridos. Tem uma geração lá fora perplexa. Suzã estava perplexa. Vocês entendem isso, Filadélfia? Amém? Está comigo, todo mundo? Então tem uma filha, ela precisa se posicionar. Porque se ela não se posiciona, a geração que está lá de fora, na fortaleza, vai perecer. Porque uma filha se omitiu na paternidade que ela recebeu da parte de Deus. Então não se trata simplesmente de ficar quietinha lá dentro do palácio. Eu sou salva. Eu sou salva, vou ficar aqui, no meu trabalho, quietinho, não vou me envolver nisso. Essa questão familiar, eu vou ficar quietinho aqui dentro. Está confortável do jeito que está. Essa questão da faculdade, eu vou me omitir. Não quero nem que eles saibam que eu sou do povo de Deus. Para um tempo como esse, Filadélfia, você foi levantada nessa terra. Para um tempo como esse, você foi levantada nessa terra. Aleluia! Guarde isso. Você precisa se resolver com o seu pai da terra. É necessário que você perdoe nesta linha, para que você possa também se resolver nesta linha. É importante, queridos, porque a maneira como nós enxergamos o Pai do céu
ela está muito conectada com as experiências que nós temos com o Pai da Terra e com a nossa mãe também. Por isso, perdoe. Esta é uma noite de perdão. Perdoe, libere isso nessa noite, queridos. Lide com todo esse sentimento de orfandade. Lide com suas feridas. Se posicione na graça de Deus. Mas não somente nessa graça recebida, mas também na posição de autoridade. E agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho uma posição. E eu preciso dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo frente à graça recebida. Eu recebi de Deus algo tão maravilhoso. Eu preciso me comportar frente à cruz de uma maneira tal como filho, filha, filhos amados, filhos queridos. Permanecer na orfandade é permanecer na rota para a perdição ou para o inferno. Observe como a palavra de Deus ela conecta todas as coisas, Antigo e Novo Testamento. Permanecer na orfandade é permanecer na rota para a perdição. Entenda que se nós não recebemos Deus como Pai, nós estamos indo diretamente para o inferno. Porque é necessário que nós venhamos a crer que Ele é o nosso Pai. E que nós, uma vez recebendo Ele como Pai, recebamos o perdão e recebamos também a redenção, a remissão dos nossos pecados. E assim nós venhamos a entrar no estado de filiação, venhamos a sentar à mesa do Pai. E assim venhamos a nos relacionar com a pessoa do nosso Pai que nos abençoa. João, capítulo 1, está o tempo todo falando a respeito disso. E é dessa mesma forma que lá no Antigo Testamento nós vemos uma sombra de João, capítulo 1. Aqui em Esther, capítulo 2. Porque se Esther não se relaciona diretamente com o seu pai, se Esther não se relaciona diretamente com a paternidade divina recebida ali naquele momento, ela está colocando não somente a vida dela na rota da perdição, mas ela também está condenando toda uma geração a ir para a perdição e para a morte juntamente com ela. Você entende isso, igreja? Se essa mulher omite, se ela fala, opa, eu vou ficar quietinha aqui dentro do palácio, não vou fazer nada, ela está começando a ameaçar também toda uma geração para a perdição. Por isso é muito importante que você tenha consciência da tua salvação. Você é salvo, você é salva. Você precisa ter certeza da tua salvação. Você não pode, queridos, ter dúvida, você é salvo por Cristo Jesus. Ele perdoou os teus pecados. Ele lavou os teus pecados, queridos. Ele escreveu o teu nome no livro dele. Todas as coisas estão claras diante dos olhos do Senhor. Ele te deu agora a adoção de filhos. Romanos 8, nós lemos isso. E esse mesmo Espírito está o tempo todo falando no nosso coração, testificando. Por que o Espírito Santo está testificando? Porque ele vai junto com você, ele caminha junto com você, ele não te abandona. Então surgirão desafios, surgirão problemas no meio do caminho. Aí, em alguns momentos, gigantes irão se levantar, e aí nós vamos ficar atemorizados, nós vamos ficar com medo. Mas nesse momento, o Espírito Santo de Deus estará do seu lado, comunicando, testificando, confirmando, você é filha, você é filho, não tem mais, não tenha medo, avance, ore, jejue, consagre, e se necessário for perecer nesse propósito, pereça nesse propósito, até que você veja raiar diante dos teus olhos a luz da salvação do teu Deus, que não dorme. Aleluia, Deus não dorme, queridos, Ele está vigilante à porta da cidade. Aleluia, glória a Deus. E agora, nesse momento aqui, estamos com toda a geração frente a um grande perigo, mas uma filha se posicionou no reino de Deus. Isso faz toda a diferença. Deus só precisa de uma mesa, queridos. Deus só precisa de uma mesa. E como a mesa, ela expõe. A mesa expõe. A mesa expôs Judas. A mesa expôs pessoas malignas ao longo do tempo. E agora, nesse momento, Esther prepara uma mesa. Assim como o salmista, depois ele estava ali escrevendo. Uma mesa na presença dos seus inimigos. Mas o óleo estava transbordando na cabeça daquela mulher, queridos. O óleo estava transbordando na cabeça daquela mulher. Assim como está na tua cabeça também nesta noite. Amém? Porque a porção dos filhos foi derramada sobre você nesta noite. Aleluia. E assim ela está ali, ela serve um banquete, ela convida a mãe está ali, ela denuncia o pecado daquele homem. E agora a justiça começa a ser feita. Porque o rei, ele pergunta, mas de onde vem essa ameaça? Quem é que ousou se levantar contra o povo de uma filha, uma rainha, uma filha eleita, que carrega na sua cabeça a coroa? Porque lá em Esther capítulo 2 diz que
A coroa real foi colocada sobre a cabeça. Isso aqui é uma indumentária de autoridade. Você tem autoridade espiritual, igreja, autoridade de filho. E agora, esse rei começa a dizer, mas quem é o dilema, quem é o gigante, qual é o problema, a enfermidade? Que mentira satânica é essa que se levanta contra essa igreja? Uma igreja que carrega na sua cabeça a autoridade. Uma igreja que carrega um nome, o nome de filho, filha amada. E agora o diabo, ele é exposto aqui nesse momento, mediante o partir do pão, aqui nessa mesa. E agora o rei, ele começa a enviar cartas de livramento por todo o reino. Irmãos, qual foi o fim desta situação? Porque uma filha se levantou, agora o inimigo, ele perece. O inimigo, ele é subjugado. O inimigo, ele é abatido. E os filhos, eles vencem. A vitória, ela é do povo de Deus. A vitória, ela é do povo de Deus. Aleluia. Por todo o reino, as celebrações, elas começaram. Os judeus, eles caíram sobre os seus inimigos. Os inimigos foram revelados. Perceba você o que está se desenrolando. Só isso aqui dá uma outra ministração depois, queridos. Porque durante o período da espera, durante o jejum de Esther, durante o tempo que a filha estava lá, no trono da graça, ali orando, buscando a presença do Pai, buscando os conselhos do Pai, uma grande aflição estava pairando sobre a família. Mas a família não ficou desesperada. A família começou a orar, começou a jejuar. Nós vamos para a presença do Pai. Nós vamos buscar a presença do Pai. E nesse momento, os inimigos começaram a se levantar. Já tinha um dentro do palácio. Começou a pipocar inimigo para tudo quanto é lado da nação. Ah, é esse povo judeu? Não, vamos dar cabo deles mesmo. Ah, é esse aí, servo de Deus? Não, mas vamos pegar agora de vez mesmo, para judiar. Nós vamos acabar com eles. Nós vamos possuir o que é deles. Nós não vamos acabar só com a linhagem desse povo, não. Nós vamos pegar a herança. Nós vamos deixar na miséria, na escassez. E agora os problemas começam a aumentar nesse período da espera. Mas algo está se desenrolando no período da espera, queridos. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. O nosso Deus não dorme. O teu Pai não dorme. Ah, querido, se você está no período da espera, e se nesse período da espera os inimigos têm se multiplicado contra você, saiba, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está em constante movimento, dínamos de Deus. E é nesse momento agora que as cartas de livramento, elas chegam ali nas casas, nas famílias, e aqueles inimigos foram expostos. E agora os judeus se assenhoraram, eles deram cabo dos seus inimigos, e a Bíblia diz que a vitória, ela foi do povo de Deus. O povo de Deus prevaleceu. O povo de Deus venceu aquela batalha. E a festa das luzes tem origem neste momento. O povo de Deus começa a celebrar e a festejar. Porque, queridos, onde existe filho assentado à mesa, aí tem festa. Onde tem filho assentado à mesa, aí tem festa. Você se lembra do filho pródigo? Você se lembra da parábola do pai amoroso? Na parábola do pai amoroso, quando a mesa é posta, a bênção do filho não abençoa somente o filho, ela abençoa toda a comunidade. E a bênção que você recebeu, queridos, não vai ficar parada só na tua mesa. É bênção recebida, é bênção transmitida. Vai servir essa geração, mas os teus filhos vão contar os teus feitos. Ah, queridos, talvez falte fé a você nesta noite para profetizar, porque muitos estão com seus filhos neste momento aí na perdição. Eu quero que você levante as suas mãos com ousadia e ore e interceda pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu filho, queridos, pelo teu marido que não está aqui com você nesta noite, pela tua esposa que não está aqui. Ah, talvez, queridos, o teu filho é uma ovelha perdida que está caído aí hoje num buraco. Talvez a tua família é como aquele filho pródigo que está por aí gastando toda a herança da família e desonrando o nome da tua casa. Mas talvez o teu filho, a tua filha, teu esposa, a tua esposa esteja aqui dentro, perdido, como uma dracma escondida. O Espírito Santo de Deus está procurando os de dentro, os de fora. O Espírito Santo de Deus está indo ao encontro, porque nós declaramos em nome do Senhor Jesus, nenhum espírito de orfandade vai tocar a nossa família, e os nossos filhos servirão o mesmo Deus que nós, porque nós não nos cansaremos de orar, de interceder, de jejuar, de nos posicionar como filhos. Satanás, em nome de Jesus, ouça, existe filho posicionado, existe filha posicionada no palácio, existe uma Esther que clama, existe um Mardoqueu na porta. Enquanto houver uma Esther posicionada em oração, haverá libertação,
haverá celebração, haverá pão na mesa, haverá em nome do Senhor Jesus, bênção recebida, bênção transmitida para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Se é o seu desejo aplaudir, aplauda Ele, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! Aleluia! Famílias, Deus te fez herdeiro da graça. Romanos capítulo 8 inteiro fala disso. Tudo que você recebeu do Senhor, amplia isso e transmite. Isso aqui está falando de talento. Não guarda o teu único talento. O que Deus entregou na tua mão, pai e mãe? O que Deus entregou na tua mão, casal? O que Deus entregou na tua mão, obreiro? O que Deus entregou nas tuas mãos? Porque todos nós estamos aqui para gerar, queridos. E nós não estamos falando de filiação, de sangue somente. Estamos falando de paternidade biológica, mas de paternidade divina, paternidade espiritual também. Queridos, eu gerei nesta terra 3 filhos para a glória do Senhor nosso Deus. Estão todos nas mãos do Senhor. Aleluia. E como pai, me identifico das lutas e das dores dos pais. Não com um sentimento, muitas das vezes, assim, de superioridade, porque sou participante das dores e da expectativa de ser um pai à altura e à aprovação não somente de Deus, mas da minha família e da comunidade da fé. Assim como você também, pai e mãe. Todos eles estão nas mãos do Senhor. 3, para a glória de Deus. Mas, queridos, quando fui ungido pastor, Deus me deu mais 200 filhos. 200 filhos para a glória do Senhor. Essa é a bênção de Deus para a tua vida. João capítulo 14 fala disso. Você pode gerar muito mais. Quantos filhos, queridos, você já gerou espiritualmente? Gere filhos. Pega isso que Deus te deu, amplia. Pega isso que Deus te deu, torna grande. Pega essa semente que Deus colocou nas tuas mãos, planta, queridos, faz isso tornar grande. Amplia, mas transmita. Muitos filhos para a glória do Senhor, o nosso Deus. Deus nos chama como igreja a ampliar, a crescer. Uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável almeja, queridos, crescer, frutificar, porque filhos geram mais filhos para a glória do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amplie toda esta bênção, transmita para outra geração, para que a outra geração não precise começar do zero. Eu não sei se essa frase é do pastor Carlito, mas eu ouvi ele pregando isso um tempo atrás. Também a Zion postou isso hoje, no Instagram deles. Que nós precisamos construir, queridos, para a próxima geração, o piso, o teu teto precisa ser o piso da próxima geração. Sabe para quê? Para que a geração não precise começar do zero. Isso é uma questão de talento. Para que a geração não precise começar do zero. Para que a geração, os nossos filhos tenham apoio de intercessão, de discipulado. Para que os teus filhos saibam, existe uma mãe clamando por mim. Existe um pai que ora por mim, eu posso ir avante. Tem um intercessor que ora por mim. Para que, queridos, a nossa devoção, a nossa espiritualidade, o nosso teto, até onde você alcançar, seja o piso, para que a próxima geração venha edificar para o Deus vivo. Não cesse de clamar. Mãe, pai, este culto é para você que entrou aqui hoje, sobrecarregado, cansado. Há renovo na mesa do Senhor. Quando nós tomarmos posse deste pão, deste cálice, queridos, você vai ser renovado pelo Senhor Jesus. Essa é a bênção para os pais, essa é a bênção para as mães, essa é a bênção para os filhos, essa é a bênção da família. Deus está levantando uma geração de pessoas com autoridade, com um relacionamento pessoal e profundo com o Pai. João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Fará maiores do que estas. Eu declaro sobre a tua vida, filhos espirituais. Filhos espirituais. Em nome de Jesus. Aleluia. Bênção recebida, bênção transmitida. E para encerrar, nesse momento, queridos, Salmo de número 102, versículo 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. E o nome dele será lembrado de geração em geração. Glória a Deus, queridos. Seja renovado por esta porção da palavra de Deus. Seja renovado, seja alcançado. Renova a tua esperança. Não cesse de orar. Não cesse de clamar. Não cesse de interceder. Querido, ore, busque. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não importa o contexto, queridos.
Apresente ao Senhor Jesus a tua família. Apresente ao Senhor Jesus a tua casa. Se posicione em autoridade. Enquanto houver um filho, enquanto houver uma filha posicionada no reino de Deus, aí há libertação para toda uma geração.